Então, uma boa noite. Começamos aqui, então, oficialmente o nosso primeiro encontro da Tenda das Reconstruídas, com um tema muito precioso que veio ao meu coração, foi despertado através das necessidades das mulheres que eu acompanho, que eu ajudo, que eu aconselho, que eu mentorio. E essa é uma das grandes dificuldades diante de uma geração, e tem nos ensinado totalmente o contrário do que é ser uma esposa. Mas eu gostaria aqui de me apresentar para aquelas que ainda não me conhecem. Eu sei que aqui algumas já me conhecem, mas pode ser que depois quem venha assistir não me conheça. Vou me apresentar brevemente para vocês, que quem sabe vocês vão me conhecer hoje. Eu sou Maristela Peixoto, né? Deixa eu me apresentar. Sou pastora, mentora de mulheres, pedagoga, escritora e estou me formando em neurociência comportamental. Congrego na Igreja Primazia, aqui no DF, onde auxilio juntamente com meu esposo no Ministério da Família. Nós ministramos os cursos para homens e mulheres e somos igualmente abastecidos por isso. E, claro, o mais importante, sou esposa, sou mãe, o maior título de todos, sou filha de Deus. É isso que realmente me dá identidade e me dá autoridade para estar aqui como uma filha de Deus, como uma embaixadora do reino do meu Pai, para entregar a vocês toda a graça que Ele tem me dado através do conhecimento, através da busca, através das experiências. Eu sou criadora da comunidade online no Instagram Preciosas Filhas de Sara, e tenho esse trabalho já vão fazer 3 anos, que Deus me deu esse grande chamado, que eu entendo que é grande, porque é uma restauração, uma reconstrução que vai contra todo um sistema desse mundo, mas glória a Deus, porque eu creio que Ele me chamou para isso e me dispõe a viver esse tempo. E também tem o meu Instagram pessoal, se vocês não me seguem, quiserem me seguir, Mário Peixoto Oficial, lá também é um trabalho bem específico. Os meus Instagrams são para Deus, né? Eles são especificamente para edificação de vidas e expansão do reino. Amém? Se vocês quiserem, ficarei muito feliz em ter vocês. E, em sequência, quero apresentar a vocês o meu maior ministério, que é a minha família, é meu esposo, pastor Bruno, e os meus filhos, Samuel, esse do meio, o Davi, pequenininho de óculos, e o Daniel. 3 milagres, realmente, que Deus me deu na minha vida, e eu sou grata ao Senhor por poder ser a mãe dessa casa, a esposa dessa casa. Realmente foi uma honra que eu recebi de Deus para edificar esse lar e também ser muito, muito, muito amada por Ele. Eu louvo ao Senhor por isso. Então, de todos os meus atributos e ministérios, eu diria, esse é o que mais me importa. Esse é o que eu largaria tudo para que Ele ficasse de pé. Esse realmente é o ministério que me permite estar aqui com vocês, é onde eu fui formada para estar aqui com vocês. Amém? É isso. Fiz minha breve apresentação. Deixa eu fechar aqui. Então, minhas amadas, parar de compartilhar. Eu quero hoje ter uma conversa aqui com vocês, uma conversa bem interessante, um tema que eu amo. Quem me conhece sabe que eu falo bastante sobre isso, os posicionamentos das mulheres dentro do seu lar. E quis começar por isso, porque a reconstrução das nossas vidas começa na identidade. E a nossa identidade, ela revela aquilo que temos carregado dentro da gente. Então, como você se vê uma mulher reconstruída? Quando você vê que as suas ações, elas foram exatamente corrigidas, né? Elas foram transformadas pelo agir de Deus. Você não é mais aquela mulher que um dia você foi. E isso é realmente uma resposta ao que Deus fez. Mas muitas de nós carregamos uma grande dificuldade de enxergar que postura é essa que eu tenho que tomar na minha casa. E é por isso que hoje eu chamo essa reunião do grito à graça, porque foi assim que o Senhor fez comigo. O Senhor me tirou do ambiente hostil em que eu estava dentro de mim e me colocou dentro de uma graça que só Ele poderia me fazer alcançar.
Só pela graça eu poderia me tornar a mulher que Deus tem me tornado. Não seria de outra forma. Então, hoje eu quero que essa aula seja para nós o espelho da esposa, para que nós comecemos a olhar, primeiramente, quem nós nos tornamos nos nossos lares. Quando você se casou, quando você era solteira, você tinha uma idealização a respeito do casamento que foi mudando em recorrência ao que você foi vivendo. E essa mudança, ela somente veio para externar aquilo que você já talvez tinha dentro de você, mas não estava claro. Então, nós precisamos ter a consciência de que esses padrões que eu vivo dentro do meu casamento, eles já estavam em mim e foram evidenciados pela experiência do casamento quando eu nem imaginava. Espera só um pouquinho que eu vou abrir aqui uma coisinha. Eu fiz um pequeno esboço aqui, tudo bem? Vocês estão aí, né, meninas? Vocês estão tudo com a câmera fechada, eu fico aqui, meu Deus. Eu tô aqui. Eu tô de máscara já no rosto, não pode aparecer, não. Ah, então tá bom. Então vou continuar. Tô aqui. Minha amiga, que bom, tá aí trabalhando. Então, vou abrir aqui, só para deixar para nós sabermos aqui, né, do que se trata, do que nós estamos conversando, com um bannerzinho da nossa aula. Aqui. Gente, é tanta página, às vezes a gente até se perde. Ai, ai. Pronto, achei. Vou deixar aqui. O grito à graça. Se você estiver anotando, esse primeiro tema que eu quero trabalhar é o tema, o espelho da esposa. E essa pergunta, ela é para ser retórica, você vai refletir sobre ela, você não precisa me responder ela agora, mas eu gostaria que você anotasse e depois fizesse essa reflexão. Quem você se tornou no seu lar? Quem é essa mulher que eu me tornei diante de tudo que eu passei? Diante de tudo que eu vivi? Quem é essa mulher que eu acabei me tornando no decorrer da minha vida e eu me assustei porque quando eu olho para a minha vida, às vezes eu penso, não era assim, eu não fui assim, alguma coisa aconteceu, mas na verdade, como eu já falei, você só refletiu os padrões que você já estava carregando dentro de você. E você percebe que o seu ideal de casamento estava bem longe dos padrões que você tem revelado dentro desse casamento. Então, meu objetivo aqui hoje é levar vocês, mulheres, a reconhecerem a mulher que você tem sido no ambiente do lar e abrir os seus olhos para um caminho de restauração dessa mulher. Porque se você tem vivido evidências de que muitas coisas não estão funcionando, que não estão no seu lugar, eu te garanto, minha irmã, você é o lugar onde Deus quer transformar primeiro. Você é a edificadora, eu gosto de afirmar isso aqui. A Bíblia fala, nós vamos falar sobre esse versículo bastante hoje, que é Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos destrói. Então, quando o Senhor fala que nós somos aquelas que edificam, eu posso entender que eu sou aquela que gera os fundamentos, ou seja, sem você nem perceber, você não entendeu, ou talvez você já tenha entendido, que se existe algo sendo construído ou destruído na minha casa, o fundamento começa em mim. O fundamento começa naquela que edifica. Porque para que haja uma edificação, é preciso uma base, um lugar de construção. E se esse lugar não está firmado, se esse lugar não está sustentado pelo Senhor, há uma grande chance de haver a destruição. Por quê?
A mulher que não é sábia, ela é tola. E a tola destrói, sem nem perceber. Ela acha que está certa, ela fala o que ela quer, ela pensa o que ela quer e ela acha que é isso mesmo. Mas o que acontece? Ela não entendeu. E eu quero afirmar para vocês, essa aqui é uma aula que eu diria que ela é um espelho. E quem tiver coragem de se olhar e de se ver verdadeiramente, pode começar a mudar hoje mesmo. Se você tiver coragem de reconhecer essa mulher que você está sendo, ou aquela que você não está sendo, pode ser que as mudanças comecem hoje, a partir do final dessa reunião. Então, comece aqui comigo, analisando uma pergunta. Se o seu marido e os seus filhos descrevessem você com 3 palavras, o que eles diriam? Você consegue analisar o que eles diriam de você? Quem quiser pode até colocar no chat para mim. O que eles diriam sobre você? Quais seriam 3 palavrinhas? Como eles te chamariam? Ah, ela é uma mulher habilidosa, amorosa, amável. Ela é uma mulher conselheira, ela é amiga. Ela é uma mulher, eu diria, disposta. Tantas palavras, né? Sábia. Ela é uma mulher acolhedora, uma mulher hospitaleira. Quais seriam os atributos? Eu estou aqui, vamos dizer, falando coisas boas, né? Mas podem ser ruins também. Ah, ela é briguenta, ela é insistente, ela é uma mulher que muitas vezes fala muito alto, grita, não tem atitudes de amor, é grosseira. Muitas palavras podem vir aí na sua mente. Como que os meus filhos, o meu marido me veem? Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque é muito fácil, e é o que eu mais escuto, são mulheres que vêm com um relatório de críticas do seu marido, uma lista infindável de defeitos, mas os dela, dificilmente ela tem percebido. Mas, se você perceber, e como eu falei, que essa reunião é um espelho, se você começar a enxergar e tiver coragem de se ver, você pode começar a viver essa mudança hoje, porque você vai parar de procurar defeitos nos outros e vai começar a corrigir assim. Então, eu quero deixar aqui para vocês essa reflexão, né? Ninguém quis colocar nada aqui no bate-papo, gente. Eu entendo, eu entendo. É difícil, tanto quanto reconhecer nossas qualidades, é reconhecer as nossas dificuldades, né? Como é difícil. Mas vamos lá. Depois você vai fazer isso quietinho aí com o Espírito Santo e ele vai te mostrar. Creio nisso. Eu tenho aqui um relato sobre a minha própria história, né? Sobre a minha própria vida. E é onde a gente precisa ali começar a quebrar aquela superfície, aquela casquinha do ovo para ver o que tem dentro. E com honestidade eu quero dizer para vocês assim, quem era eu? Eu pedi para vocês 3 palavrinhas. E eu vou dizer para vocês quais eram as 3 palavrinhas que eu tenho certeza que o meu marido, os meus filhos diriam de mim há, vamos dizer, 5 ou 6 anos atrás. Quem eu era? Uma mulher orgulhosa, uma mulher prepotente, uma mulher briguenta. Essa era eu. Você está olhando para a pessoa que era prepotente, orgulhosa, briguenta. Eu era essa mulher. E por mais que não parecesse, porque eu já era pastora, eu já tinha cargos na igreja, eu tinha trabalho, eu tinha tudo, a minha aparência era de uma mulher sábia, por todos os títulos e por tudo que eu fazia, mas dentro do meu lar, só quem me conhecia era Deus e o meu marido. E essa mulher, ela é capaz de destruir uma casa. Eu não digo que a culpa é toda dela. Não, cada um carregando seus pecados, mas eu posso mudar os pecados do meu marido? Eu posso arrancar da cabeça dele aquilo que ele pensa? Não. Mas quem eu posso mudar? A mim mesma. E foi bem aí, nessa quebra, nessa destruição que aquela velha natureza gerou, que eu comecei a perceber
a minha parte do negócio, quando o meu casamento acabou, eu comecei a perceber a minha parte daquilo. E qual era a minha parte? Como eu destruí a paz no meu lar. Como eu não fui uma guardiã da paz. Como eu não fui uma mulher que buscava a sabedoria de Deus para lidar com o marido, com os filhos, comigo mesma. Como nós caminhamos em alienação. Nós não nos importamos com isso. Nós achamos que tudo bem, é assim que eu sou, pau que nasce torto, nunca se direita, essa velha história. Eu sou assim, ele que me aguente. E é engraçado que as mesmas mulheres que falam isso são aquelas que querem que o marido se torne um anjo, um príncipe encantado em cima do cavalo branco. São as mesmas, as que estão com todas as armas e dentes nos dentes para falar do marido, mas elas não têm a mesma avidez para olhar para si mesmas, a mudar a si mesmas. Então, com isso, eu percebi o quanto eu destruí a paz do meu lar. Só que o Deus é tão lindo, Deus é tão misericordioso, que Ele permite as quebras, Ele permite os grandes, a palavra certa não é prejuízo, que eu ia dizer, as grandes falências da nossa vida, Deus permite as grandes falências para que a gente comece a ouvi-lo. E foi bem ali, na falência da minha família, que o Espírito Santo começou a me transformar. E como Deus foi me transformando numa mulher mais feminina, que buscava referência na Bíblia, que buscava referência na palavra, onde todas aquelas três, né, aqueles três evidências ali da minha natureza quebrada, elas eram tão fortes, elas foram assim, tão quebradas pela verdade da palavra, como a feminilidade bíblica me constrangeu. Inclusive, o meu Instagram lá, o Preciosas Filhas de Sara, esse ministério lindo aqui dos meus planners, né, que vocês conhecem, que eu falo tanto deles, esse ministério começou bem aí. Foi quando eu comecei a me apaixonar pela feminilidade bíblica. Quando eu comecei a encontrar nas mulheres da Bíblia a evidência de um padrão que Deus procurava nas mulheres, que Deus desejava que a gente representasse. E eu não sabia, eu havia me perdido na minha vida, porque na verdade eu não tive referência alguma na minha casa. Pelo contrário, na minha casa eu fui ensinada a ser uma mulher que conquistava tudo, sabe? Que queria ganhar dinheiro, que queria ser independente. E não há nenhum erro nisso, tá? Não existe falha nisso. A falha está em desequilíbrios. Você pode ser uma mulher que conquista, você pode ser uma mulher que tem bons empregos, mas se você esquecer de quem você é na sua casa, como eu me esqueci, ou na verdade como eu nunca soube, você troca aquilo que realmente vale apenas por 30 moedas, como Judas. Você vende aquilo que tem realmente valor por dinheiro. E isso eu senti, eu vi destruir a minha casa desde o seu alicerce. E essa feminilidade, essa doçura, esse amor, essa amabilidade, ela não veio do dia para a noite. Nós precisamos morrer muito para a nossa natureza, para nos tornarmos mulheres biblicamente femininas. Porque é um padrão nessa sociedade que nos destrói, que nos quer fazer ser aquela mulher grosseira, aquela mulher que vai, enfrenta o mundo e que quer ser até reconhecida como guerreira, e Deus me livre de ser guerreira, que eu não quero, nunca quis, e o tempo que eu quis, eu estava fora de mim, eu sei, hoje Deus sabe o quanto eu não quero ser guerreira, eu quero ser uma mulher que guerreia na oração, que guerreia na presença de Deus, agora que vai para a frente de batalha, onde seria o meu marido que deveria estar, eu não quero isso na minha vida. De fato, a glória de Deus me fez enxergar que eu não preciso de estar nesse lugar. Então, a feminilidade bíblica, ela me fez mais forte, mas de um jeito novo, de um jeito diferente, de um jeito que eu sempre precisei. Eu não enxergava isso. E, como eu falei para vocês, né, que foi daí que surgiu o Ministério Preciosas Filhas de Sara, bem baseado no que está escrito em 1 Pedro 3,6,
você quiser abrir aí comigo, vem caminha comigo, escuta isso demais. Mas eu vou falar aqui para vocês, que talvez venham ver depois e não conhecem. Essa passagem que está em 1 Pedro 3. E eu vou ler aqui para vocês, desde o versículo 1 até o 6, tá? Olha o que está escrito aqui na Bíblia. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, a fim de que, se ele não obedecer à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento da sua mulher. Gente, isso é tão poderoso. Meu Deus. Aqui está dizendo que essa mulher, ela obedece à palavra. E porque ela obedece à palavra, ela faz com que esse marido. E porque ela. Vou continuar aqui. E porque ela obedece à palavra, ela faz com que esse marido seja ganho pelo seu procedimento. Não é pelas suas palavras. E a gente, sabe o que acontece? Eu sei que nós precisamos falar. Eu sei que nós mulheres temos um anseio muito grande de falar. Mas tem coisas que você não vai falar para o seu marido. Tem coisas que você vai falar para o Senhor. E lhe será suficiente saber que ele te ouve e responde a sua oração. Porque quando você chega no seu marido com coisas que ele não tem resposta, você só enche a cabeça dele e torna aquilo um problema, você não consegue resolver. Agora, quando você fala com Deus, Deus, além de trazer resposta para o seu coração, ele fala com o seu marido, porque quem é o cabeça do homem? É o Senhor, não é você. E a gente, às vezes, quer ser o cabeça. A gente quer dar direção, a gente quer mandar nesse marido, a gente quer falar para ele, faz isso, faz isso, faz isso, você precisa fazer isso, você tem que ser assim. E estamos perdendo a oportunidade de vencer a guerra. Quando ela diz aqui que se ele não obedece à palavra, ele seja ganho pelo seu procedimento. Porque você obedece à palavra. Ele vai ser ganho sem você dizer nada. Porque quando você se cala, entrega ao Senhor, porque não é só se calar para emburrar no canto e ficar lá emburrada, né? Quando muitas fazem. Você vai se silenciar. E você vai para a presença do Senhor. E lá você vai dizer ao Senhor o que está acontecendo. E lá você vai apresentar ao Senhor as dificuldades. E nesse lugar onde você fala com Deus e silencia com o marido, Deus fala com ele. Porque Deus honra você. Porque você o buscou antes de abrir a bocona para falar de novo. Deus honra isso. Eu sou prova viva de que Deus honra isso. Então, ele diz aqui que o marido é ganho pela conduta dessa mulher, sem palavras, observando a conduta honesta e respeitosa. Agora eu quero pensar, quantas vezes você desrespeitou o seu marido só porque você tinha uma opinião diferente? Ou você queria mostrar para ele que você estava certa? Quando aqui se diz que eu ganho o meu marido, quando eu tenho uma conduta honesta e respeitosa. E é nesse lugar onde você abandona o grito e abraça a graça. É quando você começa a entender que você precisa honrar, mesmo quando você não quer. Mesmo quando você não quer. Parece dura essa palavra, né, mulheres? Mas eu te digo, ela carrega a vida. E no 3 fala assim, a beleza, estou lendo 1 Pedro, capítulo 3, agora eu estou no versículo 3. A beleza de vocês não está nos enfeites exteriores, com cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas, mas o contrário. A sua beleza está no ser interior, ou seja, como está lá no grego, tem uma tradução aqui, o ser interior, no oculto do seu coração. Diz, se no seu ser interior, que não parece, lá está a sua beleza real, demonstrada no espírito dócil, manso e amável e gentil. Olha isso. Aí aqui diz assim,
que essa beleza ela é demonstrada pelo seu interior. Ou seja, tem mulheres aí, gente, pagando caro para ficarem bonitas, belas, parecendo uma Barbie. Mas se lá no seu ser interior não houver beleza, não adianta nada, gente. Pode pagar o mais caro que for. Pode fazer os procedimentos estéticos. Que o seu marido vai chegar uma hora que vai olhar para você e não vai ver a tua beleza. Porque no teu coração não existe essa verdade. Por isso que eu falo que nós não precisamos, amadas, nos preocupar tanto como eu vejo mulheres tão preocupadas em entregar uma estética perfeita, mas dentro delas há um vazio tão grande que só Deus pode preencher. Então, não estou dizendo para você ser descuidado, viu? Porque eu gosto de me arrumar, eu gosto, hoje mesmo eu cortei meu cabelo, ó, gente, ficar diferente um pouquinho. Hoje mesmo eu cortei meu cabelo, estou maquiada. Então, não estou dizendo que é errado, eu só estou dizendo que não é proporcional você ser bela por fora e não ser por dentro. Não é proporcional. E é esse ser interior que revela uma verdadeira beleza. E aí diz que essa beleza é o quê? Um espírito dócil, amável e gentil. Eu fiz até a canequinha, não está aqui não. Com as 3 palavrinhas. Dócil, amável e gentil. Ou doce, amável e gentil. Por quê? Porque é esse coração que os homens de Deus, os homens, até aqueles que ainda não são de Deus, procuram. Uma mulher que derrama sensibilidade. Uma mulher que derrama feminilidade, mas genuína. Não é só aparente. Então, para vocês estão entendendo? Estão pegando aí? Vocês estão aí, né, gente? E isso, reage aí, gente. Eu saber que vocês estão aí. Vou até beber água aqui agora. Amém. Amém, amém. Vamos lá. Então, o que eu quero afirmar? Como está escrito aqui. A sua beleza, ela é demonstrada no espírito manso, no espírito dócil, no espírito gentil. E o que mais lindo, que é, agora eu vou falar para vocês onde que está a chave aqui, ó, do Precioso das Filhas de Sara. Aqui diz que as mulheres que têm essa conduta, elas são preciosas para Deus. Em várias versões está escrito diferente, mas na versão que eu peguei, que é a mensagem, ela está escrito aqui, ó. 1 Pedro 3,6. Sua beleza está no ser interior, que não parece, mas a sua beleza é demonstrada no espírito doce, amável e gentil, que a torna preciosa para Deus. Vocês serão verdadeiramente filhas de Sara, se fizerem o mesmo, sem ansiedade e não dando lugar ao medo. Então, aqui vocês entenderam de onde saiu Preciosas Filhas de Sara. 1 Pedro 3. É o fundamento dessa essência que Deus me deu, colocou no meu coração e me fez externá-la a partir desse ministério. Então, aqui ele está dizendo assim, para vocês ser assim, porque era assim que as mulheres, no versículo 5, antigamente costumavam a se adornar. Mas como elas se adornavam? Aqui diz, assim se adornavam as santas mulheres do passado, que cuja esperança estava em Deus. Olha o segredo, a sua esperança. Deixa eu atualizar a entrada aqui. A sua esperança, olha o segredo. A sua esperança estava em Deus. A sua esperança não estava no milagre do marido ser transformado de repente, de ser, não. A sua esperança estava em Deus. E elas se sujeitavam, cada uma, ao seu marido. Ah, mas meu marido é assim. Guarda a tua esperança em Deus. Gente, abrindo parênteses, se você sofre qualquer tipo de violência física, tá? Violência psicológica, você precisa tomar uma atitude. Não é só orar, tá bom? Porque a tua vida vale mais. Mas, fechou parêntese, se não é esse o seu caso,
você pode e deve guardar a tua esperança no Senhor para ver o seu marido ser transformado. Porque tem mulheres se desfazendo de casamentos por capricho, porque elas não aguentam mais, mas se você olhar para aquele homem, o que você enxerga? Um homem quebrado, que precisa de Jesus, e que pode ser reconstruído, assim como você, que se acha tão inteiro e que também está quebrado. Então você imagine, quantos casamentos são desfeitos porque uma mulher não soube guardar a esperança em Deus? Ou o homem não soube. Está entendendo? As pessoas desfazem a aliança porque acham que não tem jeito para aquela pessoa. Mas você pensar, tem jeito para você e não vai ter para aquela pessoa? Que Deus é esse? Que muda você e não muda o outro? A gente precisa analisar isso. O divórcio e a separação, ele realmente devem ser o último caso da nossa vida. Então, aqui está dizendo que eles se sujeitavam cada um ao seu marido, como Sara, que lhe obedecia. Ele chamava de Senhor, meu querido marido. E aí ela diz aqui que nós seremos filhos de Sara se agirmos assim e se não dermos lugar ao medo. Amém? Esse aqui é um fundamento para mim, para minha vida, para minha vida. Esse é um fundamento. As filhas de Sara nasceram aqui, dessa verdade que precisou ser derramada no meu coração primeiro, porque como eu falei para vocês, primeiro, quem eu era? Eu era aquela mulher orgulhosa, prepotente, aquela mulher que realmente era, eu digo, insuportável por muito tempo, né? Talvez não seja o seu caso, graças a Deus, mas era o meu. E eu não percebia isso, eu achava até normal ser uma mulher assim. Eu só estava, vamos dizer, sendo eu, mas a verdade eu não estava sendo eu estava deixando o pecado me dominar, o que é bem diferente. Muita gente gosta de falar, mas essa sou eu. Não, essa é a sua versão quebrada que você não deixou Jesus restaurar. E você precisa deixar Jesus restaurar, porque você não nasceu perfeita, você nasceu debaixo de pecado, e você precisa de cura, sim, de restauração, sim. Aquilo que você recebeu foi insuficiente para te tornar a mulher que Deus espera. Então você precisa submeter ao Senhor, para entender que não, você não está pronto. Então, quero deixar 3 fases aqui para vocês começarem a sofrer uma mudança de mentalidade a respeito de padrão feminino bíblico. O que o mundo te ensinou? Vamos lá. Fui criada para sobreviver, não para amar e nem ser amada. Ou seja, existem mulheres vivendo em modo de sobrevivência em tudo, inclusive no casamento. Fui criada para isso, sobreviver, não para amar. Nem tenho tempo para isso. A vida está acontecendo, vambora, vambora. Muitas mulheres sendo roubadas da sua essência feminina nisso aqui. Outro, confunde força com agressividade. Mulher, você não precisa ser agressiva para ser forte. Está entendendo isso? Que momento da Bíblia que você vê Sara sendo forte? Agressiva. Sendo forte, tem, mas sendo agressiva? Nenhuma vez. Que momento que você vê alguma mulher da Bíblia, que é sábia, que é mulher de Deus, agindo com agressividade? Você não vê. Elas são mulheres fortes, mulheres de oração, como Débora, mulheres de frente de guerra, que iam diante para orar, para interceder por um exército, mas elas não eram agressivas, elas eram mulheres cheias do Espírito, que deixava Deus falar através da sua força feminina e não do seu feminismo, graças a Deus que aquilo não existia naquela época, é a gente que tem que lidar com isso, mas não estou falando de feminismo, estou falando de feminilidade. Longe de mim, não defendo bandeira de feminismo em lugar nenhum. Isso é uma destruição da essência feminina, daquela que Deus realmente nos chamou a ser. A minha bandeira é da feminilidade bíblica, aquela que Sara me apresentou muito bem, sendo uma mulher doce, amável e gentil, uma mulher que era forte, mas não era agressiva. E a terceira frase, a primeira fui criada para sobreviver e não para amar. Essas são as 3 frases de identificação. Eu quero que você escute e veja aonde você se enquadra aqui, talvez. Talvez você se enquadre em alguma dessas frases. Primeira, fui criada para sobreviver, não para amar.
Segundo, confundir força com agressividade. Ou seja, para eu achar que eu estou tendo força, eu preciso ser agressiva. Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E, por fim, feminilidade não é fraqueza. É uma arma de guerra espiritual. Quando você começa a entender que a sua feminilidade, ela vence mais guerras do que toda a sua força bruta feminina lutando para fazer coisas que você não precisa, você vai descansar. Você vai descansar dessa agitação, desse modo de sobrevivência. Quando você vê que a sua feminilidade, ela é um poder que Deus nos deu de ser feminina, de ser cuidada, de deixar ser amada, de deixar ser cuidada, de não tomar as rédeas de tudo, de deixar o homem ser homem, de deixar o marido assumir a frente das coisas, de não ficar apagando fogo. Ah, mas é difícil para meu marido. Ah, se eu não fizer. Ah, se eu não fizer, meu marido não faz. Aí eu vou lá e faço. Vai, continua fazendo. Você nunca vai ver esse homem se levantar. Porque você não deixa. Quantas mulheres com a sua agressividade estão podando os seus maridos? Quantas mulheres com a sua agressividade estão roubando a essência da hombridade, da masculinidade do homem? E depois reclamam dos maridos, gente. Gente, homem foi criado para ser forte realmente. E às vezes atitudes de homem têm que ser enérgicas. Eu não digo agressivas, enérgicas. Porque Deus criou o homem para isso, para ser essa potência que guarda uma casa, que protege uma família. Mas tanto de mulher forte, super-heroína, não dá nem espaço, gente. Aí os homens vão ficando o quê? Os homens castrados na sombridade. Então nós não podemos reclamar depois daquilo que a gente construiu neles. Não se arrependa. Se arrependa se você tem sido essa mulher que vai à frente de tudo e não deixa seu marido ser homem na história. Ele está só esperando. Ah, mas é difícil. Eu já te disse o que fazer, né? Você não vai reclamar para ele. Para quem que você vai reclamar? Vamos ver se vocês estão ligados. Vamos ver se vocês estão ligados. Para quem que a gente vai reclamar? Eu vou reclamar com meu marido? Com quem que a gente fala? Falar com Deus. Ah, muito bom. É isso. Vocês deixaram de ser o cabeça e deixaram o cabeça ser o cabeça, gente. E ele está pronto para isso. Deus criou ele para isso. Umas vão ter que jejuar mais, outras vão ter que jejuar menos, umas vão ter que orar mais, outras vão ter que orar menos. Mas Deus é fiel, amém? Deus é fiel. Se você estiver com a posição correta, buscando ao Senhor, se permitindo, saindo do lugar, deixando Ele ser o Senhor, amém, Bárbara? O Senhor é contigo. Ele vai te colocar exatamente onde você deve estar na sua casa. Em nome de Jesus. A ansiedade é só entregar para o Pai. Você só está precisando lembrar dessa parte mais um pouquinho. Quando parecer que não vai dar, você entrega para o Pai que o Senhor vai fazer, porque Ele também está esperando sua posição de fé. Porque, mulheres, não é só o homem que está aprendendo, somos nós também. Nós estamos ensinando os homens a ser marido quando nós estamos aprendendo a ser esposa. Funciona no mesmo ambiente, no mesmo lugar. É da mesma proporcionalidade que você está aprendendo a ser esposa, você está ensinando o marido a ser marido. Está entendendo? Ao mesmo tempo que você está tirando você do lugar, você está colocando ele. Então, é igual um jogo de peça de xadrez. Quando você move uma peça, a outra tem que ser movida para o jogo continuar. Você está se movendo, Deus está movendo ele. Então, é isso. Por isso que você vai morrer esperando se você vai achar que é você que vai mudar esse homem. Quem vai mudar ele é Deus. E as suas atitudes, as suas ações. Mulher sábia, edifique a sua casa. Edifique a sua casa. Amém? Continuar aqui. Vamos lá. Coloquei essas 3 fases para vocês. Depois eu vou fazer um resumo aqui do meu roteiro e eu mando para vocês, tá bom? Então, vamos aqui para o ponto 3, que eu vou falar sobre o princípio da transformação, que é o poder da palavra mansa, o poder da palavra branda.
né? Afinal de contas, o nome da nossa aula é Do Grito à Graça. Vamos entender aqui agora onde que o grito está nos roubando. Lá em Provérbios 15, versículo 1, se quiser anotar, está escrito: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Vou exemplificar aqui para você. A diferença de uma resposta mansa numa discussão para uma resposta dura. A mulher, ela tem uma sensibilidade de perceber os ambientes. E numa discussão, você precisa ser aquela que sente a hora de se calar. A hora que a conversa já está chegando no nível que vai chegar, talvez, numa briga, numa discussão desnecessária. Você precisa saber a hora de silenciar, mulher, para que você não seja, mais uma vez, levada a ser aquela mulher que grita, que fala mais alto, que bate de frente, que discute com esse homem. A resposta branda desvia o furor por quê? Porque na hora que os ânimos estão exaltados, alguém precisa ser aquela que vai colocar o limite, a régua, aonde aquela conversa acaba. Então, quando você vê as vozes se aumentando, seja você aquela que está abaixando. Ah, mas eu vou me submeter, eu vou me humilhar. Vai, porque você não está se humilhando para o homem, não, tá? É como a frase que eu coloquei lá. Quando você aprende a se humilhar diante de Deus, você não se sente humilhada diante dos homens. Por quê? Olha só. Quando você acha que silencia, você acha perdi a briga. Perdi. Perdi a conversa, perdi a briga. Mas não, mulher. Quando você silencia, quando você deixa Deus falar, você não está perdendo a guerra. Você, na verdade, aí é que você está vencendo. Aí é que você está deixando Deus falar. Então, pare de querer ganhar a briga. Pare de querer falar mais alto do que o outro, porque isso não acaba bem. E esse é um ponto de sabedoria que muitas mulheres ainda não entenderam. Você não precisa ganhar a briga, porque ela está vencida em Cristo. Você ora, você clama ao Senhor, você sabe ir para a presença de Deus. Então, a resposta branda desvia o furor. E como a mulher, ela é um termostato da casa, ela sabe a temperatura das coisas, ela pensa, ela percebe, aquilo não está indo bem, esse negócio está crescendo, daqui a pouco vai explodir. Então, é a hora de usar o quê? A palavra branda, a palavra mansa, aquela que desvia o furor do meu marido. Quantas foram as vezes que eu fiz isso, gente? E em nenhuma sequer não deu certo. Todas as vezes que eu percebi o ânimo se exaltando, eu fui lá e regulei o ambiente. Com o quê? Com a mansidão, com a palavra branda. Desviei o furor. A palavra de Deus é viva. Ela é real. E eu quero fazer um exercício aqui com vocês, rapidinho. Eu quero que vocês pensem, reflitam. Numa última discussão com seu marido, qual foi a última briga que vocês poderiam ter evitado com uma palavra branda? Pense aí. Qual foi a última palavra, briga que teve, que eu poderia ter usado uma palavra branda e tinha acabado a briga, mas em vez disso eu fiz foi para cima. Eu fiz foi brigar mais. Eu fiz foi falar mais alto. Pense aí, tá? Quando existe dificuldade de dialogar. Então, essa falta de diálogo, ela é um exercício, tá? Se vocês não tinham, nunca tiveram essa facilidade de diálogo, ela vai sendo construída novamente. Porque eu tenho certeza que quando era namorado, que quando antes do casamento, conversava era muito, né? Aí isso vai se perdendo com a rotina do casamento. Mas o que que retorna esse diálogo, onde você consegue dialogar? É quando você é intencional.
É quando você prepara os ambientes. É quando você prepara os ambientes. É quando você, por exemplo, vou sugerir. Quando eu quero falar algo importante, que eu sei que meu marido precisa me ouvir, e talvez se eu falar isso na agitação do dia, eu possa causar até uma briga. Porque mulher tem a hora certa de falar, tá? E é por isso que às vezes a gente pensa, eu não consigo conversar com meu marido, é porque você traz assuntos na hora errada. E como você é uma mulher sensível, eu creio, a Deus, você tem que saber que tem hora para falar. Lá em Eclesiastes 3 diz, há tempo para todas as coisas. Há tempo de calar e há tempo de falar. Se há tempo de calar, tem coisas que eu não preciso falar agora. Então eu vou ser intencional. Deus, eu preciso conversar com meu marido sobre aquele assunto chato, não queria, mas tenho que falar. Deus, como que eu faço? Então você vai pedir uma direção do Senhor. Eu, né, todas as vezes que eu me propus a fazer isso, eu busquei no Senhor e o que eu fiz? Eu preparava uma mesa, arrumava uma mesa, um tempo exclusivo, sentava na mesa, deixava ele comer, deixava ele se sentir bem, deixava ele já estar ali satisfeito, conversando outras coisas. E então eu trazia um assunto e falava, olha, né, eu sei que tal, eu preciso conversar sobre isso, gostaria. E assim, peça ao Espírito Santo. Lembra de Esther? Esther, para falar com o rei, ela jejuou 3 dias. Estou falando que você vai ter que fazer isso, tá? Mas muitas coisas, antes de falar, no ímpeto da sua ansiedade, de trazer para o seu marido, ore. Porque aí o diálogo vai ser facilitado pelo Espírito Santo, porque você chamou ele para aquela conversa também. Entende? Então, muitas coisas que a gente vê como dificuldade, na verdade, é a gente que não está sabendo gerar o momento certo para esse diálogo acontecer. E aí, você vai ver que é tão prazeroso, depois que você consegue conversar, que você gerou esse ambiente, você foi sábio ali, você vai resolver tudo dessa forma. E esse marido, ele vai ter vontade desse momento, como o meu fala, né? Quando ele passa muitos dias trabalhando, ele não consegue parar em casa. Quando ele para, ele fala, estava com saudade de sentar na mesa e conversar. Eu falei, eu também. Isso era comum? Não, não era comum. Nossa vida era agitada e isso era comum. Hoje, o que é comum para nós é sentar numa mesa, conversar e dialogar. Isso pode ser construído. Amém? Amém, Artemisia? Te respondi? Glória a Deus. Vamos lá? Seguir. Então, de fato, minhas amadas, hoje é um primeiro encontro e eu gostaria mesmo que vocês usassem esse espelho que eu pedi aqui hoje. Que esse primeiro encontro fosse esse espelho para a sua vida, onde você vai começar a enxergar pequenas ações que podem te levar a ver essa casa ser reconstruída, ser restaurada por uma mulher que tomou uma atitude, que decidiu ser essa mulher lá de 1 Pedro 3, onde essa mulher começa a entender que a sua conduta, ela é que vai nortear essa casa. Eu tenho uma frase que eu escrevi, ela está aqui no meu planner, e aqui no meu planner, todos os meses tem uma palavra, e a maioria delas é ensinando sobre o que eu estou falando com vocês aqui, sobre como ser uma filha de Sara. E exatamente, amadas, nós começamos a entender aqui que a nossa vida, ela tem um propósito tremendo dentro da nossa casa. E que essa frase que eu vou falar aqui, já vou falar, ela define muito do que eu quero que você entenda hoje, para fechar aqui o nosso tempo, nós vamos orar. A mulher é a régua que mede aonde esta casa vai caminhar. A mulher, ela é a régua que define em que nível essa casa vai andar. E você precisa começar a olhar isso com verdade. Não apenas sentindo, nossa, mas isso é muito difícil. Não, isso é a sua missão. Deus te deu graça para viver isso e para ser isso para sua família. Então não veja isso como uma dificuldade. Você só precisa depender mais do Senhor para então viver isso. Amém? Quero deixar isso no seu coração. Entenda essa autoridade que Deus te deu.
de ser aquela que define o nível que essa casa vai caminhar, e que seja um nível que a palavra do Senhor nos chama a viver, que a palavra do Senhor nos direcione. Vá lá essa semana, seu devocional, estude o capítulo de 1 Pedro 3. Eu falo que até o versículo 6 fala sobre o que eu trouxe aqui para vocês, para que vocês comecem a buscar esse padrão que Deus tem para as nossas vidas, de mulheres dóceis, mulheres amáveis, mulheres gentis, mulheres que ganham o coração do seu marido, porque elas têm uma chave, e a chave é ser feminina, segundo a palavra de Deus. Amém? Vamos orar, minhas lindas. Eu quis realmente ser pontual. Comecei às 9, terminando às 10. Para ter uma horinha aqui com vocês. Em breve, teremos outros encontros como esse. E eu quero realmente estar mais perto de vocês, para que vocês comecem a entender a essência do que é ser essa mulher de Deus, feminina, essa filha de Sara, que a palavra nos ensina de uma forma tão clara, tão linda. Então, eu quero aqui fazer uma oração com vocês, e essa oração, eu quero que você entregue ao Senhor. Entregue a dureza, sabe? A agressividade, controle, a ansiedade, a gritaria, a vergonha de ser uma mulher sensível. Quantas mulheres têm vergonha de ser sensíveis porque querem se parecer fortes? Mas comece a entender que a tua força não está nisso. A tua força está em ser como o Senhor projetou, e que existe um plano perfeito dele sobre a sua vida, que ele tem prazer em refazer quando você se permite. Se despir de todas essas forças que não são força, dessa dureza, desse controle, dessa gritaria, dessa agitação da alma. Amém? Vamos orar então? Pai, muito obrigado por esse tempo na tua doce e amada presença. Eu quero me chegar a ti, Senhor, em oração, pela vida dessas mulheres. Mulheres que desejam, Senhor Jesus, transicionar. Sair de um lugar, Deus, de dureza, um lugar de agressividade, um lugar, ó Deus, de controle, de gritaria, de vergonha de ser uma mulher sensível, de ser uma mulher frágil, porque a tua palavra diz que nós somos um vaso frágil. No versículo 7 aqui em 1 Pedro 3 diz que o homem deve cuidar da mulher como vaso frágil. Mas isso não quer dizer que nós somos fracas, que somos tão quebráveis, não. Quer dizer que nós nascemos para ser cuidadas, porque somos como flores, como rosas, com as suas pétalas que são sensíveis, mas que resistem ao frio, resistem ao vento. O Senhor nos fez fortes, mas para outras coisas, ó Deus. Mas nós queremos ser, Deus, fortes segundo esse mundo. E não é assim, Deus. Eu sei que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para ser fortes quando precisamos ser fortes. Mas não nos esquecermos de que somos femininas, que somos doces, que somos, ó Deus, a coroa da criação, que somos, ó Deus, aquela parte que revela um carinho, uma atenção tão especial dentro das nossas casas, que fazem os nossos filhos se sentirem amados, acolhidos, que faz os nossos maridos saberem que são importantes, que precisam de nós, Senhor. Quantas mulheres têm perdido seus maridos porque não sabem ser femininas, porque querem ser fortes, porque querem ser mulheres brutas muitas vezes, Jesus. Deus arranca pela raiz toda a necessidade que nós temos de querer controlar a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a ser dependentes do Senhor, inclusive para nos transformar nesse lugar que precisamos tanto. Obrigado porque um dia o Senhor fez isso por mim. O Senhor me ajudou, Senhor, a transicionar desse lugar de agressividade, desse lugar, Senhor, de orgulho que eu carregava. Louvado seja o teu nome, porque hoje, Senhor Jesus, o Senhor me colocou num lugar onde eu sou filha, onde eu sou amada, aonde os meus sabem o meu valor, Senhor, mas não é porque eu quero, Deus,
mostrar minha fortaleza, não, é porque eu mostro realmente quem eu sou, Jesus. Que essas mulheres não tenham medo de mostrar a sua fragilidade na hora certa e mostrar a sua força na hora certa, Senhor. Sejam mulheres equilibradas, que carreguem a mansidão, que carreguem o espírito de temor do Senhor em todo o tempo, de poder, de amor e de equilíbrio, Pai. Em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor ajude elas, ó Pai, nos próximos dias, a partir de hoje, a gerar essa mudança de mulheres que constroem em si mesmo, ó Deus, tendas de reconstrução. Mulheres que sabem que dentro delas existe uma grande fortaleza sendo construída pelo Senhor, porque essa realmente é a nossa força, é estar firmada em Ti, é estar firmada na Tua palavra, Senhor. E eu peço no nome de Jesus que o Senhor traga essa clareza à mente delas, em nome de Jesus, e que elas possam decidir não serem mais mulheres que são influenciadas por um padrão mundano de mulher, mas que elas se tornem mulheres segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, minhas queridas. Muito obrigada pela presença de vocês. Sabe, foi um prazer estar aqui